Oi, boa noite, Boa noite, pessoal. parados para mais uma live. Ok. Vamos. Ai, o Tito já entrou, meu bem. Já entrou já? Já entrou. Vamos chamá-lo aqui. Certo. Lembrando então que nós estamos fazendo essas lives, gente, caminhando com as reflexões de São João Paulo II a respeito do amor humano. Ele que escreveu as audiências às quartas-feiras, dividiu em ciclos, em partes, né? Nós estamos ainda falando na primeira parte. Estamos chamando nossos amigos que também estudam o assunto, né? Boa Cada noite, dia. Tito. E Boa noite, hoje, Marcelo. Boa noite, tudo e bem, meu aí? amigo? Tudo Temos aí a jóia? alegria de ter a presença do nosso amigo Tito. A gente se conheceu em algum curso aí pela internet, né, Tito? Foi mais ou menos assim, né? Algum Por grupo de aí. estudo. Você seja bem-vindo, tá? E pode falar um pouco de você, né, da do seu encontro com as catequeses, como é que foi essas coisas todas aí? Conta pra gente, para o pessoal que tá assistindo aí, que vai assistir depois. Isso aí. Por favor. Bom, então, sou o Tito, né? Tito Lívio, tenho 28 anos, já tem 6 anos que a gente trabalha no Apostolado TDC Anápolis com a teologia do corpo, né? A, a minha história com a teologia do corpo começa um pouquinho antes, né? Eu participava de um grupo de estudos, na verdade era um grupo de leitura, Uhum. né? Então, éramos espalhados pelo país, né? Então, cada mês a gente recebia uma obra literária e ali a gente, né, lia e pela internet a gente discutia. E algumas dessas obras foram inspiradas na teologia do corpo, né? Foram os livros do Christopher West. Então, o meu primeiro contato com a teologia do corpo foi os livros do Christopher, né? Em Certo. especial, o Enchei Esses Corações, que foi o primeiro que eu li, e depois o Teologia do Corpo para Iniciantes. E daí, né, brotou essa curiosidade, né? Aí, com o tempo, a gente foi conhecendo e, paralelamente a isso, um grupo de amigos começaram a estudar também, participaram do Decor, aqui em Brasília, Uhum. e aí fundaram esse apostolado, né, da Teologia do Corpo. E aí, quando eu descobri, né, na minha cidade, eu falei, ó, vamos conhecer, vamos entender. E aí eu já fui entrando, né, já me chamaram para fazer parte ali da equipe de organização. E aí, assim, fomos crescendo, né? Então já tem 6 anos aí que a gente trabalha com um grupo de estudos, né? Graças a Deus ininterruptos, né? Já passamos por pandemia, por tudo aí, e sempre fomos fortalecidos pela graça, né? E cada dia mais descobrindo, né? Participei também um tempo aí com o grupo de estudos do Padre Marcos também, né? Verdade. E aí a gente vai crescendo, vai estudando, vai vivenciando e tentando trazer um pouquinho dessa teologia do corpo para nossas vidas, né? Verdade. Maravilha, tá vendo, gente? É assim, né? Agora os próximos apóstolos serão vocês. Né? A gente espera, né, Tito, com essas pequenas participações aqui, com essas gotinhas, né? Essas doses homeopáticas, né? O Espírito Santo Exatamente. toque as pessoas, né? E, enfim, né? E hoje, gente, como eu estava falando, né? Nós estamos continuando então na primeira parte, né, Tito? A gente conversou Isso. e hoje ele vai trazer para a gente uma gotinha, né, desse oceano dessa riqueza que são as catequeses para a gente. Então, Tito, é com você, por favor, pode, né, explanar aí o teu assunto para a gente, tá? Fique à vontade. Tá certo, então vamos lá, né? Bom, primeiramente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre
a sacramentalidade do corpo, né? O corpo como sacramento. E aí a gente ficaria um pouquinho em dúvida, né? Afinal de contas, que história é essa, né? De corpo como sacramento, né? A igreja não tem só 7 sacramentos, né? O povo da teologia do corpo parece que é meio doido aí na hora que fala de corpo como sacramento. Bom, vamos buscar então no catecismo, né? Parágrafo Boa. 1211, se não me engano. Ele vai. A gente precisa entender primeiramente o conceito, né? De sacramento. Então, em primeiro lugar, né, o sacramento ele nada mais é do que uma realidade sensível, né, sensível no sentido de que eu posso tocar, eu posso ver, né, eu posso sentir, né? Então é uma realidade sensível de algo, né, de uma realidade invisível, de uma realidade que não é sensível, de uma realidade que ela é extraordinária, ela é sobrenatural, ela é divina, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, do batismo, né, o sacramento do batismo, o que é o sacramento do batismo? É a iniciação cristã, né, onde aquele ser que vai ser batizado, ele vai ser inserido na vida divina e na vida da igreja. Qual que é o sinal visível disso, né? É justamente aquele momento em que o sacerdote, né, derrama água sobre a cabeça da criança ou, né, do batizado ali, né, e pronuncia a forma trinitária: eu te batizo, fala o nome da pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vimos isso acontecer, nós tivemos aquela sensibilidade de ver aquilo acontecer. E aquilo de fato aconteceu de forma que nós não vimos, né, na realidade celeste, onde essa pessoa passou a se tornar então filho de Deus. Então é muito importante que a gente entenda isso. E a todos os demais sacramentos nós vamos ver essa realidade, onde o ser, né, a existência material ali, ela vai, né, vai de fato demonstrar aquilo que vai estar acontecendo na realidade superior. Então, quando nós vemos ali aquela hóstia, né, aquele pãozinho, aquele vinho, né, sinais visíveis, quando o padre, né, pronuncia as palavras da consagração, ali ocorre de fato, né, a transubstanciação no corpo e no sangue de Cristo. Estamos vendo, continuaremos vendo pão e vinho, né? Mas de fato acontece, né? Cristo está ali presente. Então, nós temos que entender primeiro essa realidade do que significa sacramento, né? E de fato a igreja só tem, sim, 7 sacramentos, né? Ninguém inventou mais um sacramento aí para a gente, né, crer. Mas o Papa São Paulo II ele vai trazer para nós uma realidade muito interessante na teologia do corpo, que é justamente a de entender que existem realidades que nós não vemos. Existem realidades que elas são superiores, que os olhos não veem, os corações não sentem, né? A gente não vai ter cheiro, não vai ter gosto, né? A gente não vai apalpar, que é justamente as realidades espirituais, né? Então, quando nós temos essa dimensão, é muito importante que a gente entenda esse conceito, porque aí, de fato, nós vamos entender o que ele quer dizer como sacramento. Então, ele vai nos dizer, né, na catequese 19, foi a catequese que ele pronunciou, né, na audiência geral do dia 20 de fevereiro de 1980. É importante a gente falar que a gente está pulando algumas catequeses, né, Marcelo? Verdade. Boa, Então, boa. ele trouxe algumas catequeses onde ele vai explicar um pouco das experiências originais. Só que eu acho interessante a gente colocar o sacramento um pouquinho antes, porque uma coisa ajuda a compreender a outra, né? Então, ele vai nos colocar aqui, ele vai sitiar ali algumas das experiências originais e vai falar justamente
vai prevendo, né, que né, ele vai contando, recontando ali Gênesis, né, para nós de forma, né, de forma bem pausada, bem compassiva. E ele vai lembrar que em algum determinado momento ali, né, que nós já sabemos da história do Gênesis, aquele homem e aquela mulher vão experimentar o pecado original e vão perder a graça original, né? Então, eles vão cometer ali o primeiro pecado e vão descobrir isso de uma forma muito trágica. Vão descobrir ali todas as consequências disso. Só que ele quer justamente fazer um passo antes. Ele quer demonstrar a realidade anterior a isso. A plenitude que o homem vivia e exercia antes de que ocorresse esse pecado, essa perca, né? Então ele vai dizer para nós, né, que o homem, né, mesmo depois que acontece o pecado, mas o homem, em qualquer momento, ele vai descobrir-se, né, a si mesmo, ele vai se descobrir como guardião do mistério da pessoa, do sujeito. E aí nós precisamos agora falar, mas que mistério é esse? Afinal de contas, qual é o mistério que o ser humano ele é guardião? E de que forma ele é o guardião desse mistério? E aí nós vamos pular já lá para o parágrafo 3º, né, dessa catequese, que é justamente onde São João Paulo II ele quer parar. Né? Ele fala, nós vamos agora nos deter ali no limiar da história, ou seja, justamente naquele momento onde nós vamos ter o homem diante do pecado e o homem antes do pecado. O pecado ele cria ali uma divisão na história humana. Então nós temos o homem antes do pecado e o homem depois do pecado. Então ele está bem nesse momento ali onde vai haver essa divisão. E aí ele fala, o homem e a mulher ainda não tinham transposto, né, não tinham ultrapassado esse limiar em direção ao conhecimento do bem e do mal. Estavam imersos no mistério da criação. Então esse é o primeiro mistério que o homem é guardião. E a profundidade desse mistério, escondido em seus corações, é a inocência, a graça, o amor e a justiça. Então, no profundo, né, desse mistério, né, a profundidade, onde esse mistério, né, vai a fundo, é a inocência, a graça, o amor e a justiça. E aí ele vai citar aquela frase que tantas vezes nós ouvimos no Gênesis. Deus viu, né, contemplando a sua obra, viu que tudo era muito bom. Né? E ele vai falar justamente isso para o homem, né, para as demais coisas. Né? Deus viu que isso era bom, né, e foi continuando criando. Quando chega no homem, né, Deus viu que tudo era muito bom, e ali ele cessa a criação. O homem interrompe, né, ele é a obra-prima da criação. E aí, nós vamos ver agora o caráter, né, do sacramento do ser humano. Do ser humano. Uhum. O homem aparece no mundo visível, ou seja, nesse mundo que nós vemos, né, um mundo que tem plantas, que tem árvores, que tem animais, que tem casas, que tem montanhas, tem mar, né, nesse mundo que nós vemos com nossos olhos. Então, o homem aparece no mundo visível como a mais alta expressão do dom divino. Ou seja, então, é aquele ser que foi criado para manifestar com excelência, para manifestar com propriedade, com todas as características necessárias, o dom divino. Né? Quando nós pensamos e quando nós refletimos em Deus, quais são as características de Deus, quais são, digamos assim, as qualidades de Deus, né? se poderíamos dizer assim, nós vamos imaginar justamente, né, quando vamos pensar em Deus, né? Vamos fazer uma catequese agora para crianças. Né? Então nós vamos falar que Deus é alegria, Deus é amor, Deus é carinhoso, Deus é isso.
todos os atributos, né, que nós atribuímos a Deus são atributos manifestados pelo ser humano. E de forma excelente, de forma própria. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura, né, vai manifestar esses atributos de modo tão próprio, de modo tão profundo quanto o ser humano. Ah, mas tem, né, um bichinho de estimação ali que ele é carinhoso também. Tudo bem. Mas não é carinhoso, né, ele nunca vai chegar a ser carinhoso como um ser humano pode ser. E aí a gente pode colocar isso para todos os demais atributos que a gente possa pensar aí. Então ele vai falar, né, voltando aqui, né? Então o homem aparece no mundo visível como a mais alta expressão do dom divino, porque traz em si, né, dentro de si, na sua existência, a dimensão interior do dom. E com ela, traz ao mundo a sua particular semelhança com Deus, graças à qual ele transcende e domina também a sua visibilidade no mundo, a sua corporeidade, a sua masculinidade ou feminilidade e a sua nudez. Que é importante a gente já falar da nudez, como a gente não tratou das outras catequeses, né? São João Paulo II ele vai trazer a nudez como uma característica da inocência original, né? Então ele vai demonstrar ali que aquela nudez, ela demonstrava essa capacidade do ser humano de se relacionar com outro ser humano de forma pura, né? Então, coisa que nós, né, hoje, depois do pecado, né, nós temos essa dificuldade do relacionamento puro, né? Então, por isso nós precisamos sempre da graça. Mas aqui, né, ele vai falar isso. Então, o corpo, né, então o ser humano, né, traz a sua particular semelhança. Lembremos, né, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, na sua particular semelhança, na sua visibilidade, ele ainda coloca ainda um destaque nessa palavra, na sua visibilidade. Ou seja, lembrando aí o aspecto do sacramento. Aquilo que torna visível algo que é invisível. Então, na sua visibilidade no mundo, a sua corporeidade, a sua masculinidade e feminilidade. Então, ele vai justamente nos começar a apontar isso, né? O ser humano no seu corpo vai manifestar essa semelhança, essa imagem e semelhança de Deus. Não é à toa que o homem é imagem e semelhança de alguém. Então não é uma imagem e semelhança só na minha cabeça, só no meu pensamento. Ela é física, né? Quando a gente, né, fala da imagem e semelhança, a gente precisa lembrar também desse aspecto físico. Ah, mas Deus não tem características físicas, né? Deus Pai aqui falando, né? Deus Criador. Sim, é justamente por isso que o homem, né, ele vem para manifestar em seu corpo essa personalidade de Deus. Que lá na frente, aí sim, quando Cristo se encarna, aí vai fazer mais sentido o que nós estamos falando, mas nós já, homens que vivemos sobre, né, o mistério da redenção, nós já conseguimos enxergar essa realidade do aspecto visível do ser humano, né? Então, por que o ser humano ele traz em si características de Deus, né? Características divinas, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Não só, né, nos seus pensamentos, não só nas suas, né, nas suas vontades, nos seus sentimentos, mas corporalmente falando também. E aí a gente vai para o parágrafo 4º. Assim, nesta dimensão, o homem se constitui como que um sacramento primordial. Então, São João Paulo II que vai nos dizer isso. Um sacramento primordial, ou seja, aquele sacramento que dá início, né, que começa as coisas. Lembremos que lá na criação não existia ainda igreja, não existia ainda
sacramentos, né? Não existia batismo, não existia matrimônio, não existia unção dos enfermos. Então, o homem ele vai surgir como o primeiro sacramento, né? Não o sacramento, né, como Cristo instituiu, mas esse aspecto, essa característica de que eu consigo ver com os meus olhos uma realidade invisível, uma realidade que eu não posso ver, né, a não ser pela matéria, né, que eu estou vendo ali, que eu não posso tocar, que eu não posso sentir, né? Então eu consigo ver, sentir e tocar por meio dessa matéria, né? Por meio desse objeto que eu estou vendo ali, né? Que aí, no caso aqui é o ser humano. Entendido como sinal, e aí agora a gente vai ver. Então, o sacramento, né, ele indica um sinal, né? Aqui a gente pode fazer uma analogia que eu acho interessante para a gente dar sequência para as pessoas entenderem, né? Quando nós seres humanos somos cercados de sinais, né? Então, tudo na nossa vida, né, nós precisamos de algum sinal, né? É sinal de trânsito, é placa, né, os livros que nós lemos, querendo ou não, são sinais, as letras são sinais para a nossa comunicação, né? Aqui no Instagram é cheio de íconezinhos para a gente, né, clicar e entender o que nós estamos fazendo ali. Cada sinal ele tem um significado, ele está associado a alguma coisa que a gente quer fazer, que a gente quer demonstrar, que a gente quer que se realize, né? E um desses grandes sinais que a gente pode mencionar, embora hoje a gente já viva na era do GPS, né? Mas há um tempo atrás tudo era no mapa, né? Eu queria ir para algum lugar distante, né? Eu tinha que pegar o mapa, eu tinha que ler o mapa, eu tinha que saber ler esse mapa, né? Traçar ali as rotas, né? Até eu chegar em um determinado local. Esse mapa muitas vezes era cheio de desenhinhos, de íconezinhos que, né, tinha algum significado, então eu precisava saber desses significados. Da mesma forma é o ser humano. O ser humano ele é um sinal, ele vai indicar algo, ele vai dar uma direção, né? Não é que ele está realizando aquilo, né? Então, quando eu vejo lá uma placa de trânsito, né, vire à direita, né? Então, aquela placa ela quer dizer o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer. Não é a realidade em si, é só um significado daquilo, né? Então, ele vai dar uma direção para aquilo. Então, da mesma forma, o homem é um sinal que transmite eficazmente ao mundo visível o mistério invisível. Ou seja, um sinal, mais uma vez, sinal que transmite eficazmente ao mundo visível o mistério invisível. É importante frisar essas palavras, eficazmente, ou seja, de forma eficaz, de forma verdadeira, né, de forma completa. Ao mundo visível, ou seja, ao mundo como um todo. E aqui, quando ele fala ao mundo visível, é para tudo, né, para todas as criaturas, né, para todos os seres criados, né, dotados de vida ou não. Né, o mistério invisível, que está oculto em Deus desde a eternidade. Ou seja, nós trazemos para o mundo criado a realidade divina que estava, né, escondida por toda a eternidade, e agora nós conseguimos transmitir isso. Então isso é de uma grandeza, de uma riqueza tão grande, né, que a gente pode pensar assim, nossa, mas como que pode, né, uma coisa dessa? Né? Como que Deus quis estabelecer uma característica tão profunda e tão grande, tão importante para o ser humano? Ele poderia ter usado os anjos para isso, ele poderia ter, né, criado qualquer outra criatura, mas ele quis usar o ser humano. Ele quis coroar a sua criação com o ser humano. E deu essa missão. Missão que nós não perdemos. Né? Missão que nós ainda temos que exercer. E, né, é importante que a gente faça uma profunda reflexão sobre isso. Né? Será que eu, né, estou sendo essa imagem
né? E será que eu estou tornando visível no mundo esse aspecto invisível? E esse aspecto invisível que é Deus, né? Então, será que eu estou, né, deixando, né, transparecer, né, manifestando esse mistério, né? Então, nós precisamos sempre fazer esse exame de consciência. E aí, nós já vamos lá embaixo, né, mais um pouquinho. O sacramento, como sinal visível, consiste no homem enquanto corpo, mediante a sua visível masculinidade e feminilidade. O corpo, que é uma grande frase, né, uma célebre frase aqui da teologia do corpo, né? O corpo, de fato, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir a realidade visível do mundo para a realidade visível do mundo, o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim dele ser sinal. Essa frase, né, ela coroa aqui bem a nossa né, apresentação de hoje, né, a nossa discussão de hoje, em que, de fato, né, o corpo, só ele pode, né, manifestar aquela realidade de forma visível, aquela realidade invisível. E agora a gente traz um outro ponto aqui para a gente fazer essa conexão. Uhum. Né? O ser humano, né, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi dado uma missão ao ser humano para que dominasse sobre todas as criaturas, que dominasse a terra. E o ser humano, né, o que é o ser humano? O que é a pessoa humana? É um ser dotado de corpo e alma, indivisíveis, inseparáveis. Né? O corpo nós vemos, nós tocamos, nós sentimos, a alma não. Então, quando eu vejo, né, para o corpo de alguém, quando eu vejo uma pessoa, por meio do corpo eu estou enxergando a alma dessa pessoa. Não tem como eu enxergar essa alma sem o corpo. Né? Então, nós vamos olhar para alguém, ver esse alguém, e esse alguém é uma pessoa, corpo e alma. Não é só o corpo, eu não estou vendo apenas o corpo, né? E não tem como eu ver apenas a alma. Então, nós vamos ver corpo e alma. E lembrando que o único ser dotado de uma alma racional é o ser humano. Os animais têm a sua alma, mas não são almas não racionais. Né? Então, a coroa da criação como um todo é o ser humano. O ser humano, por meio da sua missão de dominar a Terra, é aquele que é capaz de conduzir toda a criação para dar um louvor perfeito a Deus. Então, é muito interessante isso, né, no mundo que nós vamos cada vez mais vivenciando e experimentando, um mundo que muitas vezes deturpa tudo, né? Então, nós vemos várias Reduz, né? demais, né? Então, tudo, né, tudo fora do contexto, né? Então, nós vamos vendo ideologias, pensamentos contrários a tudo isso, muitas vezes querendo colocar animais acima do ser humano, né? Um meio ambiente acima do ser humano, né? Querendo rebaixar sempre o ser humano. Não, nós precisamos justamente promover esse domínio do ser humano. Claro que a gente precisa entender o que é esse domínio. Né? Uhum. Também não é um domínio, né, pelas armas, pelas guerras e pela destruição. Isso não é domínio. Devastador. Né? Exatamente. Isso não significa domínio, é justamente o contrário. Né? Então a gente vai estar destruindo. Né? O ser humano é aquele que é capaz, né, e eu acho isso belíssimo, né, é aquele que é capaz de pegar uma madeira que está ali, que era uma árvore, e transformar numa escultura belíssima de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa madeira vai dar muito mais louvor a Deus sendo essa escultura belíssima, né? Ou então sendo utilizada para fazer ali um instrumento musical, né, que vai, né, proporcionar um belíssimo cântico,
né, numa celebração da Santa Missa, né? Sim. Então, o ser humano é que é capaz de fazer isso. A madeira sozinha não vai se transformar numa escultura, né, para dar glória a Deus, né? Ela não vai se transformar num violino, num outro instrumento ali para dar glória a Deus. Então, é o ser humano que vai utilizando os meios, né, sendo esse pontífice, né, esse canal entre a criação e o seu Criador. É o ser humano que faz isso. E ele tem essa capacidade justamente por ser esse ser que é o sacramento, de manifestar a realidade visível, né, o invisível. Então ele é sinal, né, ele é sacramento não só para os demais seres humanos, ele é sacramento também para toda a criação, né, para toda a realidade, né, visível, para todo o ser criado, ele tem essa capacidade, né, de transferir, né, para a realidade visível do mundo o mistério oculto. Hum, Vocês querem comentar alguma coisa? Estou falando muitas vezes. Estou só aqui apreciando, né, a beleza da reflexão do Papa, dessa catequese, da sua colocação. Vocês estão vendo, né, gente, a beleza desses escritos, né, deixado pelo nosso querido São João Paulo II. É uma riqueza, né? O Tito explorou aqui, né, Tito, dois itens de uma catequese que são 129, para vocês terem uma ideia, né? E dessa beleza, né, Tito, que talvez até, talvez não, né? É uma das frases, como você bem lembrou, que fundamenta a expressão teologia do corpo, não é verdade? Exatamente. Né? Como você acabou de ler aqui o trecho lindo, né? O corpo deveria ser sinal. Eu queria perguntar, né, o Tito, assim, também para as pessoas que estão vendo, que vão ver depois, né? É isso que você perguntou, né? A reflexão, eu quero reforçar, na verdade, a sua reflexão, né? Tá vendo, gente? Será que o nosso corpo, nós estamos sendo essa imagem, né, de Deus, né? Estamos sendo esse sinal, não é verdade, Tito? A importância desses ensinamentos, não é? O que que você acha? Você já deu aí, né? Você já falou, né, dessas confusões que nós estamos vivendo, mas é importante ou não essas reflexões que o Papa nos deixou, né? Demais, né? A gente percebe a grandiosidade. Interessante que você fez essa pergunta ontem, me preparando, né, para a gente falar um pouquinho. Eu peguei um outro livro do Christopher, né, que chama Teologia do Corpo Explicada. É um livro que Uhum. foi recentemente lançado aqui no Brasil e ainda não tinha aberto, né? Confesso que não tinha tido tempo. Fui pegar justamente para olhar essa parte da sacramentalidade, para ter um pouquinho mais de reflexão. E ele começa explicando, né, sobre o que era a teologia do corpo, como é que ela foi sendo desenvolvida ali, por que o Papa fez, né, as suas audiências gerais de quarta-feira, e como que ele dedicou ali 5 anos, né, do seu pontificado para manifestar isso. E aí ele coloca justamente no início, né, no início ali do pontificado de São João Paulo II, aliás, na verdade não no início, né, já ali com toda a sua história humana, né, de toda a sua visão, né, pessoal, pastoral, né, que ele teve em toda a sua, na sua vida ali, infância, juventude, depois como clérigo, como bispo, arcebispo e cardeal e etc. E agora como papa, ele discerniu, né, eu acho interessante essa palavra, ele discerniu que a necessidade catequética mais urgente no início do seu pontificado era reconectar os homens e as mulheres com a natureza e o significado da corporeidade humana. Olha só. Então, os homens e as mulheres tinham perdido, né? E de fato a gente pode ainda falar, ainda estamos perdidos cada vez mais, né? Pelo menos nós que estamos dentro da igreja ali, né? Buscando os sacramentos, buscando a vivência, buscando a santidade, nós percebemos que nós estamos perdidos, né? Que nós
perdemos esse contato com a nossa corporeidade e percebemos mais ainda que aqueles, né, que estão mais fora ainda do que nós, né, o quanto eles ainda se perdem e perdem com mais gravidade. E ele Verdade. vai falar sobre toda uma questão filosófica e uma questão prática, né, onde nós temos uma era do culto ao corpo, né, que é uma era que ainda permanece, um culto ao corpo, um culto ao belo aqui, entre aspas, não que não seja belo, mas é um belo que foge do sentido pleno ali Belo do que que é belo. se torna uma prisão. Isso, né? Um belo que no fundo não é uma beleza de verdade, né? Que é dissociado do seu sentido. Em que o problema, né? Ele até cita, né? O culto ao corpo da nossa era, né? Não é que as pessoas estão supervalorizando o corpo, é justamente que elas não valorizam o corpo de forma suficiente, não entendem o corpo, né? Não entendem a profundidade do seu corpo. E de fato a gente vai enxergando isso, né? Eu nem queria citar isso, mas acaba que a gente, é da nossa Então, realidade, a à questão vontade. dos bebês reborns aí, né? Então, assim, a gente vai vendo, né? Há pouco tempo atrás, né? A gente ainda vive isso, mas há pouco tempo atrás, o auge era os pets, né? Pais de pet. Agora a gente o trem já foi mais longe ainda, né? Bebês reborns, né? Claro que aqui a gente não pode fazer aquele julgamento massivo que o mundo faz, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas elas realmente têm ali uma dificuldade, um problema sério ali, né? E aí a gente tem que agir com a nossa misericórdia, Claro. mas também não podemos, né, defender como se fosse uma coisa mais natural do mundo, né? Como aqui, né, por exemplo, aqui na minha cidade aqui aconteceu recentemente aí, estava lendo uma notícia aqui de um jurista que estava defendendo aí que divorciados podem, como se diz, compartilhar a guarda de um bebê reborn. Eu falei, gente, é uma coisa tão Como irreal assim? a ponto de chegar né, num judiciário e pensar isso. Então Pois nós é. temos essa questão. E aí voltando então, né, a questão da sacramentalidade, né? Então é isso, né? A gente precisa de fato, né, fazer esse exame de consciência e recordar, enxergar, parar e entender qual que é a minha missão, né? Qual que é a nossa missão. E esse exame ele não pode ser um exame só limitado a mim, né, nas minhas, né, no meu ego ali do dia a dia, né, né, qual que é a minha missão no meu trabalho, a minha missão na minha família, a minha missão na pastoral, na igreja, na minha paróquia. Não. Qual que é a minha missão humana? Né? Como que eu, ser humano, vou manifestar profundamente essa essência humana? Né? É um exame que muitas vezes a gente não faz. A gente para muitas vezes, como eu disse, no que é muito pessoal. Uhum. Mas e no que é macro? E naquilo que é, de fato, ali que começa na minha essência? Eu sou um ser humano. Eu fui criado ser humano. Então, minha primeira essência é essa. Eu preciso olhar para isso e viver isso de uma forma extraordinária. De uma forma mais próxima daquilo que Deus desejou. Entender que eu vou ter as minhas dificuldades. Por quê? Porque né, nós somos homens que já fomos criados, né? Criados não, mas que vivenciamos a história, a realidade do pecado original. Porém, também lembrando, e a gente nunca pode esquecer, eu gosto muito quando o Marcelo frisa isso muitas vezes, né? Que a gente precisa pregar mais isso. Nós somos homens redimidos. O pecado já foi. Nós somos homens que fomos salvos. O Exato. pecado, né, já acabou. Ele é uma realidade, a gente não pode negar, porque ele é uma característica que a gente carrega, mas acabou, né? Jesus veio, salvou, consumou ali. Então agora a gente né, nós já somos homens redimidos. Precisamos viver essa realidade redimida, né? E aí na sacramentalidade do corpo é que a gente precisa, né, buscar isso.
Eu quero continuar ainda, né? Porque a catequese ainda vai falar coisas mais bonitas ainda, né? Por À favor, medida que a fica à gente, vontade. à medida que a gente vai lendo, a gente vai olhando e vai falando assim, meu Deus, né? Que Beleza, né? preciosidade, né? Pois é. Aproveitando, né? Se tô vendo aí mandar um abraço aqui pro pessoal que está online, né? Mande um abraço aí. Se o pessoal quiser mandar aí perguntas, comentários, fica à vontade, a gente vai lendo aqui, né? Isso, gente, pode ficar à vontade, tá? Pode perguntar, pode mandar mensagem. E Ó, mesmo depois que A gente você. não quer nem perguntar nada, só quer ouvir, porque é tão bonito, né? A gente não se cansa de ouvir. Isso aqui é uma fonte inesgotável, como diz o Bento XVI, né? Papa exatamente, Bento XVI, numa reportagem do Observatório Romano, ele falou isso, né? Que se nós fôssemos estudar com profundidade tudo o que o Papa João Paulo II É deixou, verdade, cara. nós nunca conseguiríamos terminar, porque isso é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? De graça que Deus nos Verdade. deixou, né? Bem lembrado. Através do Papa, né? Bem lembrado. exatamente. Então, gente, fica à vontade, pergunta aí. Vamos aproveitar que o assunto é um dos assuntos maravilhosos, né? Entre tantos, né, Tito? Entre tantos, né? E eu falo, como é um tema que não é muito abordado, né? Não é muito, claro, a teologia do corpo em si ainda é pouco conhecida, né? Nas pregações, né? Nos encontros e É tudo. verdade. Mas esse tema ainda da sacramentalidade ainda é menos ainda, né? É. Ele é deixado um pouquinho de lado muitas vezes. Eu falo, ele é um dos principais, porque se a gente não entender, né, essa característica do ser humano, de ser aquele que é capaz de revelar Deus, né, então a gente perde uma parte significativa das catequeses, da teologia do corpo, né? É Ele verdade. é um elemento fundamental aqui para nós, Com né? Até certeza. mesmo para a gente entender as experiências originais, né? Quando o Marcelo me passou os temas lá, tem isso, tem isso, tem isso. Eu falei, não, acho que o primordial aqui é a gente falar sobre a sacramentalidade do corpo, porque ele vai dar base, ele vai dar sentido para os demais conteúdos, né? Uhum. Ele vai dar uma Entendi. luz, né? Ele vai dar um significado, né? Que vai ajudar as pessoas a compreenderem melhor esses demais conteúdos, né? Porque muitas Perfeito. vezes, claro, né, a pessoa vai ler, vamos estudar aqui as experiências originais, vamos estudar a nudez, vamos estudar a solidão original. Pode ser que a pessoa entenda ali de imediato, né? Porém, ela entendendo da sacramentalidade, ela vai ter uma profundidade maior para ela avançar ainda mais, mergulhar ainda mais no mistério de cada uma dessas realidades. Entendi. Não, Então, perfeito. essa parte da Perfeito. sacramentalidade é muito linda, Perfeito, cara. Concordo. Gostei. Muito bom. né? Então, Mas, por favor, continue, continue, continue. então vamos lá, né? Então, né, parágrafo 5 vai falar, né? O homem foi criado à imagem de Deus. Aliás, no homem criado à imagem de Deus foi revelada, em certo sentido, a sacramentalidade da criação. Aqui, então, a gente já parte, né, da sacramentalidade do ser humano e já vai para a sacramentalidade da criação. A sacramentalidade do mundo. Então, o homem não manifesta apenas, né, o ser, né, humano, né, e divino, mas ele também é essa manifestação da criação. O homem, com efeito, mediante a sua corporeidade, a sua masculinidade e feminilidade, torna-se sinal visível da economia, da verdade e do amor, que tem a fonte no próprio Deus e foi revelada já no mistério da criação. Isso corrobora um pouquinho com aquilo que eu disse a respeito dos animais, Uhum. das plantas ali, né, que a gente tem a capacidade de elevar esse ser, essa criatura, né, a uma dignidade maior. E se nós formos olhar toda a, a criação, né, nós vamos perceber o quanto que cada criatura foi criada para o ser humano, tendendo para o ser humano.
né? Então, a água foi criada, né, para, né, nos dar a saciedade da sede ali, mas ela é primordial para a nossa vida. Então, nós temos os demais elementos que constituem ali a nossa alimentação. Nós temos os animais que foram criados, alguns para o nosso serviço, outros para a nossa alimentação, outros para a nossa proteção, outros para nos dar meios de sobrevivência e assim por diante. E aí a gente vai pensar, mas tem um animal lá que, né, não sei o que que faz na minha vida, né, não influencia em nada, né? Tem um mosquito ali chato que, né, que me irrita, né? Mas até esse ser, que muitas vezes eu não entendo por que que ele foi criado, Deus colocou para ele uma missão em alguma parte ali da cadeia alimentar, né? Não sei, que de forma indireta vai estar servindo ao ser humano, né? Vai servir de alimento para outro animal, que vai servir de alimento para outro animal, que vai servir de alimento para o ser humano, ou que vai produzir algo para o ser humano, né? Então, Deus criou tudo, colocou tudo ali em ordem para nós, né? Então, se a gente for pensar em toda a dimensão humana, toda a dimensão, aliás, da criação, a dimensão universal, né? A questão é, da, das estações do ano, né? As flores, as plantas, a forma como tudo isso reage na realidade humana, nós vamos perceber tudo tende para o bem do ser humano. Uhum. E se o ser humano conseguir dominar isso, e aí dominar vem da palavra domínio, né, que vem da palavra dominus, né, senhor, né, ser senhor disso, né, e ser senhor, né, não é aquele, como a gente já disse, não é aquele que destrói, é aquele que dá o devido ordenamento a cada uma dessas realidades. Então a criação ela vai conseguir manifestar a sua realidade, né, sacramental também, né? Então nós temos essa capacidade de manifestar para a criação a sua realidade sacramental. Sinais visíveis, né, reforçando aqui da economia da verdade e do amor, né? Então tudo que foi criado é para manifestar a verdade e o amor. Aqui é interessante a gente lembrar, né, que antes do pecado, eu gosto muito dessas passagens na Sagrada Escritura, né, que fala, né, que depois quando tudo, né, se tornar, né, com a volta de Cristo, né, quando tudo for consumado ali, né, que vai voltar a harmonia, né, na criação, né? Então nós vemos aqueles textos belíssimos, né, onde, né, o lobo, né, vai dormir com o cordeiro, né, que né, vai dormir ali na toca do Esperança. leão e tal, o ser humano vai reconciliar com a serpente, enfim, né, nós vemos, né, e pensar que era assim, né, lá na criação, né, a harmonia, né, no paraíso, né, na criação, naquele primeiro momento, aquela harmonia que reinava. Acho, pensando nisso um pouquinho mais cedo também, me veio aquela primeira cena do filme Rei Leão, né? Ela é bem, vai ilustrar bem para nós isso, né? Significativo, é Bem verdade. significativo para esse momento, né? Onde vem todos os animais ali e chegam, né? Para prestar ali sua reverência ao rei, né? De certa forma, se a gente conseguisse trocar alguns elementos ali, trocar aquele leão, né, e colocar Deus no lugar, tirar todas aquelas, colocar ali os animais, colocar com cada aspecto da criação, os seres humanos em todas as realidades, se a gente conseguir fazer essa transformação, a gente vai perceber algo bem semelhante com o que era no princípio, né? E de fato, né, toda a história ali do filme Rei Leão, ele vai ter essa característica, depois é bom fazer a reflexão. Mas é isso, essa imagem é bem característica, né? Bem para nós vai ser bem propício ali para a gente entender o que a gente está falando aqui, né? Uhum. Perfeito, perfeito. É, só pegar aqui onde é que eu parei.
E agora vem um caráter bem profundo agora, mais profundo ainda, né? A gente já falou de tanta coisa profunda, Profunda, né? agora vem, né? Agora vem como, né? Coroamento. Vem para fechar com chave de ouro, né? Sobre tudo isso que nós já falamos, né? Ele vai citar aqui alguns trechos, né, do Gênesis, e aqui é importante que ele vai falar já sobre o sacramento do matrimônio. Ele já vai deixar um pouquinho, né, vai mencionar um pouco sobre o sacramento do matrimônio. Ele até cita, né, Gênesis 2:24, onde o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E também o Gênesis 2:25, que estavam ambos nus, tanto o homem como a mulher, mas não sentiam vergonha. Mediante toda a profundidade do significado antropológico que abraçam, experimentam o fato de, juntamente com o homem, ter entrado a santidade no mundo visível criado para ele. Então, a partir do momento em que o homem é criado, a partir do momento em que ambos, né, homem e mulher, se entendem, né, homem e mulher, e aí começam a ter essa relação humana, eles entendem o significado antropológico, né, e que abraçam, né, que eles, né, se inteiram ali, que eles, né, têm o domínio, que eles pegam para si, e eles experimentam o fato, né, de ter entrado a santidade no mundo visível. Como assim entrado a santidade, né? Em primeiro lugar, né? Quem que é santo, né? O primeiro que é santo é Deus, né? Então, Deus permitiu, né, que o homem experimentasse, né, desde a sua criação, né, o que é ser Deus. Quando ele dá essa possibilidade do homem dominar sobre todas as criaturas, ele está dando ao homem a chance de experimentar a sua importância, a sua dignidade, experimentar que ele, que é chamado a ser, né, participante da divindade, um com Deus, né, em comunhão com Deus, ele já experimentar essa capacidade de ser santo, ou seja, de ser Deus. É meio difícil a gente pensar nisso hoje em dia, porque quando a gente pensa na santidade, mas a santidade não é nada mais, nada menos do que uma imitação, né? E acho que a palavra imitação ela não é muito boa, porque parece uma coisa que fica uma caricatura, né? Uhum. Mas é viver de fato aquilo que Deus quer que a gente viva, né? Viver como Deus, O né? esforço, né? Exatamente, né? Eu até falo muitas vezes, eu gosto mais daquela música, opa, desculpa, aquela música do Padre Zezinho, né? Um dia uma criança me parou e olhou nos meus olhos e sorri, né? O que é que eu preciso para ser feliz, né? E aí, né, fala muitas coisas lá, né? Falar como Jesus Legal. falou, sorrir como Jesus sorriu, amar como Jesus amou. Mas isso é santidade, né? E isso, no fundo de tudo, é santidade. E é exatamente isso, né? Não é só uma imitação, eu não vou apenas imitar Jesus, eu vou de fato viver como Jesus viveu. Exato. Né? E isso nós já éramos chamados desde lá do princípio, Uhum. né? Desde o princípio, antes do pecado. Né? O homem era chamado a viver essa santidade, como nós vemos aqui. Né? Ser, né? O homem era justamente a manifestação dessa santidade no mundo. O homem já vivia em estado de santidade. Mundo visível que foi criado para ele, ser humano. O sacramento do mundo e o sacramento do homem no mundo provém da fonte divina da santidade. E ao mesmo tempo são instituídos para a santidade. Então, vejam bem, né, a missão que o ser humano recebeu desde o princípio, de ser o rosto, de ser o sinal,
de Deus no mundo, de ser a manifestação de Deus no mundo, de tratar o mundo como Deus trata, de tratar o outro ser humano como Deus trata. Exato. De, né, aqui é uma palavra forte, de ser Deus para o outro. Uhum, é Sim. exatamente isso. Exatamente. Né? Essa é a grande missão que muitas vezes nós cristãos ainda não entendemos. Não Né? absorveu, né? Não Não, absorvemos. não entendeu. A gente fica mais preocupado com as, né, com as questões, com as regras, enfim, né? É quase que um legalismo, né? E a gente acaba esquecendo dessa mensagem principal, né? Vocês estão vendo, né, gente, a beleza desses ensinamentos, né? Como o Tito estava falando, como que a gente estava aqui pensando, né, como que a humanidade foi perdendo essa referência, né? Não é de agora, né? Isso já tem de longa data, na verdade. De Mas longa. como que é importante essa reflexão que o nosso saudoso Papa João Paulo II deixou para a gente, né? Como é importante refletir sobre essas questões para que a gente não se perca mais ainda, né? Porque nós tivemos o Redentor, meu Deus do céu, né? Então nós temos que ter esse referencial, né? E não ficar perdido, né? Como o Tito estava falando, não é verdade, Tito? Exatamente. Não ficar mais perdido, né? A gente já tem o norte, né? A gente já tem aquele um que já nos livrou da morte eterna, né? Então, o que nós estamos esperando? Né? Né? Porque, de fato, né, quando a gente lê o Evangelho, o Evangelho é justamente para isso, né? Para que eu vim? Né? Para que eu vim anunciar, né, o que você deve fazer, Sim, a forma como você deve agir, o jeito que você deve falar, conversar, manifestar e trabalhar e etc. Né? Ou seja, nós vemos na vida de Cristo, e foi por isso que Cristo veio como um ser humano, né? exatamente. Ele não veio como um outro animal, não veio como um anjo, né? Ele, né, eu gosto muito daquela frase, né, ele despojou de toda a sua divindade para vir como homem, né? Justamente para mostrar para nós o quê? Né? Como ser homem, né? Exato. São João Paulo II vai aprofundar isso um pouco na Redemptoris Omnis, né? De fato, é Cristo que revela o homem O ao homem é o homem, próprio O homem. ser humano, né? né? É Cristo que vai falar, ó, basicamente é como se a gente precisasse de um manual, né? Manual de instrução. Tá aqui, ó, o manual de instrução é isso. Exato, mas Exatamente. é isso mesmo. Porque todo mundo quer isso, né? No final das contas. Exatamente. A realidade sua deve ser como a nossa também, tá? Mas e aí, como que eu faço isso? Cadê a receita do bolo? Né? A E tá receita do ali. bolo é a tua experiência, é a tua É, vida, é aquilo que você vai ter de entendimento disso, né? Dessa catequese, de ser, né? Esse ser no mundo, né? isso, Como é que eu estou sendo no mundo? Isso já vai nos ajudar a enxergarmos, né? Mas nós temos que ter um referencial. E esse Exatamente. referencial está perdido hoje, né? isso. Exatamente. Existem tantos referenciais hoje, né? As Ah, vozes. porque o ator X, o cara Y, o político não sei da quanta, mas e o referencial verdadeiro, né? Daquela experiência que vai fazer com que nós realmente busquemos e sejamos no mundo este sinal. Ele está se perdendo, né? Exatamente. É o que é o grande desespero, né? Hoje em dia. Por quê? Porque a gente sabe qual é o referencial tá ali, né? Como a gente diz, o manual de instrução tá todo ali, né? Só pegar e ler, Pois né? é. Aliás, só pegar e ler não, né? Pegar, ler e praticar, né? Pode E empreender. praticar. Tem que pôr em prática, não Melhor. é só ler. Mas muitos, né? Ou usam isso de forma inadequada, né? Ou muitos nem sequer param para ler, e, enfim, né? A gente tem várias realidades ali Vários. que são contrárias. Bom, a gente já está quase chegando no fim, né? Isso que eu te Então, falar. a Já quase gente uma hora de live. já ir correndo aqui para finalizar, Por favor. Não. só para concluir essa parte da santidade, né? Hum, Ele vai concluir esse trecho, né, da seguinte forma:
A inocência original, e aqui é uma das experiências originais, né, que vai ser depois, né, tratada, né, Marcelo? Isso aí Se depois Deus vocês quiser, vão, se Deus quiser. né, Vamos sim. aprofundar. Ligada à experiência do significado esponsal do corpo, que é outro tema que É depois tem outro que tema tratar, belíssimo também, né? é a santidade que permite ao homem exprimir-se de modo profundo com o próprio corpo. E isso precisamente mediante o dom sincero de si mesmo. Sim. Ou seja, conhecendo a inocência original, conhecendo o significado esponsal do corpo, né, o homem ele vai conseguir exprimir-se de modo santo. Né? Ele vai exprimir a sua santidade no próprio corpo. E é muito interessante isso, né? Se a gente for pensar na santidade, o quanto que a gente tem uma ideia, né, muito errada de santidade. Muitas vezes a gente vai pensar, não, a santidade é fazer caridade, a santidade é ser né, muito intelectual, a santidade é rezar muito, a santidade, né, é ter visões, né, a santidade é ter Dons. dons, né, Sobrenaturais. milagres, né, pô, ser capaz ali de ter visões de Nossa Senhora e etc. Não, né? A santidade permite o homem se expressar de modo profundo com o próprio corpo. Expressar de modo profundo. O que é a oração? Incrível, né? Né? O que é a oração do que eu usar os meus lábios, a minha boca, né? Ou seja, meus órgãos para ter um ato de adoração a Deus de forma profunda. O que é uma intelectualidade, né? Um Santo Agostinho, um Santo Tomás, um São João Paulo II, que usaram, né, É, o seu intelecto, né, para dar glória a Deus de modo profundo. é Né? verdade. Boa. Uma Santa Madre Teresa que, né, no seu corpo ali manifestava caridade em Deus. Isso é a santidade. Manifestar com o corpo. Não é só eu pensar que não, eu acho que eu vou ser santo e ficar pensando e pensando, mas é aquilo que eu vai falar, não coloca em prática. Né? Exatamente. Então, nós temos esse, né? E ele conclui, né? E isso precisamente mediante o dom de si, dom sincero de si mesmo. Isso. A entrega, a doação, a entrega. Ou seja, só quando eu domino, quando eu sou senhor do meu corpo, é que eu vou conseguir doar o meu corpo para alguém, É. né? Entregar ele por alguém. Só quando eu tenho a real entendimento de quem eu sou, Isso. né, da pessoa que eu sou, né? Ou seja, eu, Tito, né? Eu sei toda a minha história humana, mas eu também preciso saber, né? Eu sei o dia que eu nasci, né? Todos os meus né, passos ali de escola, catequese, etc., faculdade, beleza. Mas não é só isso, eu não sou só isso. Né? Eu Exatamente. tenho mais capacidades, eu tenho mais, e tudo isso aqui, ó, nesse corpo. Uhum. Exato. Né? E aí a gente vai, né? Se a gente fosse falar mais aqui, a gente falaria mais umas duas, três, quatro. Com certeza. Aqui. Gente, tá vendo, gente? Essa é a teologia do corpo que vocês precisam conhecer, pelo amor de Deus, né? Correndo. Nós estamos tentando Perfeito. ajudar aqui um pouco, né? Claro, nós estamos no começo, né? Com o título aqui foi segunda live, vai ficar todas gravadas no nosso canal. Se Deus quiser, a gente vai fazer até mais, né, Tito, com você também. A gente volta a convidar Sim, você, isso porque aí assunto é tem disponível. bastante, né? Tem muito assunto, né? Se Deus No mínimo quiser, 129, né, Marcelo? No no mínimo. mínimo, né? Só nessa daqui nós já elencamos aqui, acho que 3 ou 4 pontos que Né? dá para a gente desdobrar, né? Pois é, É. então a gente está convidando mais uns pares, mais uns amigos aí dos grupos de estudo. Graças a Deus, né? Hoje tem vários, né? Também para divulgar, né? O pessoal que está Isso, estudando, os grupos, né? Até isso, né, Tito? Vocês têm aí um grupo, tem algo Sim. físico aí em Anápolis, ou é só online que vocês se encontram? Não, Como que aproveita para funciona falar o o grupo de Instagram. vocês? o nosso apostolado, assim, a gente vai variando, né, para não ficar uma coisa muito monótona.
Esse ano nós começamos a gente trabalhava no sistema grupo de estudos, né? Uhum. Então a gente reunia ali uma vez por semana, e aí dependia, cada vez a gente pegou algo para ler, teve vezes que a gente pegou as catequeses, pegou outros livros, Sagrada Escritura, Legal. né, ou né, encíclicas, outras encíclicas, enfim, né? E trabalhou já vários, né? E aí esse ano a gente quis fazer algo diferente, a gente quis proporcionar algo como se fosse um curso mesmo, né? Hum, Então, uma vez por mês, a gente também está aqui convidando sacerdotes e outras pessoas ali, né, a fim da teologia do corpo, e estão fazendo mais ou menos o que vocês estão fazendo aí por live, a gente está fazendo físico, presencial. Pega que um legal. tema, né, e Legal. joga pro nosso palestrante ali destrinchar. O último que nós tivemos foi semana passada, né, sem ser esse sábado, agora no anterior, nós falamos justamente sobre o que é o homem, né? O que é essa característica filosófica, né, do ser homem, né? O que significa ser homem, né? Qual que é a característica, o que define, né, o ser humano? Que Porque legal. aqui também eu pensei, eu falei, olha, se não adianta a gente ir falando sobre teologia do corpo, sendo que o pessoal não vai entender muitas vezes a dignidade do ser humano, não Hum, vai entender qual que é a diferença do ser humano com um cachorro, com uma planta, com Pois é. um papagaio. Então, Boa, né, boa. então tivemos que começar por ali, né? que legal. Justamente Perfeito. com base em outra, né, uma formação anterior que partiu justamente dos questionamentos das pessoas, né? Pelas perguntas eu Legal. notei, né, olha, as pessoas precisam saber isso. E aí, esse ano nós estamos trabalhando dessa forma. Então, são encontros presenciais, né? E aí, normalmente está sendo um sábado, né? Um sábado à tarde. Passa o E aí nós endereço aí, que ó, se alguém estiver assistindo ou vai assistir depois que é da região de vocês aí, fala aí a Anápolis. paróquia, pode ficar à Ah, vontade. sim. Bom, o local onde a gente está se encontrando hoje é no Santuário de Santo Antônio, aqui em Anápolis, né? Mas é bom a gente sempre ficar de olho no nosso Instagram, né? Aqui na nossa página, porque é onde a gente divulga as informações. Porque a ideia também é ser uma expansão, né? Então, não ficar num lugar só. A gente quer chegar a mais corações, quer que mais pessoas, né, participem. Então, o próximo mesmo, né, o próximo encontro, a gente está planejando, ainda não tem um local definido, mas a gente já quer que seja em outra paróquia justamente para ampliar os horizontes, né, Que para ir chamando legal. mais pessoas, né, Tá. e está envolvendo também a nossa diocese, né. Graças a Deus aqui é uma diocese que, né, o nosso próprio seminário aqui tem uma, Hum, uma participação forte com a teologia do corpo, né, então Legal. tem um contato muito bom, né, já tem muitos sacerdotes já que conhecem, têm um gosto pela teologia do corpo, mas ainda assim é preciso expandir, né, Expandir, ainda é né? preciso ter quem trabalha ainda para levar essa palavra que ainda não chegou a tantos corações ainda. A gente tem que Chegará, fazer esse trabalho. chegará. E Chegaremos. o Instagram, então, é arroba. Arroba TDC Anápolis. Ah, Anápolis. tá bom. A gente depois acho que a gente já marcou no nosso. Já, já. Já Então, Sim, pessoal, marcamos. tem aí. Ô, esse Tito, e Instagram aqui você que o é pessoal fica olhando. casado? Você é solteiro? Sou Tá solteiro, enrolado? O que que não, você daí? sou solteiro, né? Inteiro. Eu estou ainda nesse processo ainda de discernimento ainda, Discernimento? mas Que estou legal. tranquilo com relação a isso, mas sou solteiro ainda. E você Mas você faz o que tá. da vida, Tito? Que a gente tá se conhecendo agora, viu, É, gente? Aqui assim, a gente pessoalmente, já né? se conversou nos grupos aí, acho que foi do Padre Marcos, é verdade, né? Isso, foi no grupo Mas a gente nunca do Padre Márcio. conversou, né? O Tito é um amigo de Deus online só, porque a gente tem amigo de Deus online, mas a gente já conheceu alguns já, né? O Tito a Isso. gente não conheceu presencial, quem sabe um dia, né? Então, eu sou engenheiro ambiental e sanitarista, né, de Ah, formação. Também acabei de formar há pouco tempo agora também como engenheiro de segurança. legal. Trabalho numa indústria farmacêutica. Né, Hum, aqui na minha região, o forte, né, na minha cidade, né, nós temos um polo industrial muito grande com foco na parte de farmácia, né? Tá. tá. Então, tem aqui várias indústrias farmacêuticas, eu trabalho em uma delas. E, né, dentro da minha paróquia, né, sou ministro da Comunhão Eucarística, né? É, de vez em quando eu arranho ali como catequista, né? Dou algumas formações,
Não que eu não seja um bom catequista, por causa do tempo, né? Eu até gostaria de dedicar mais, mas o Uhum. tempo, né? Às Correria, né? vezes, a correria é complicada. Dentro do apostolado da teologia do corpo aqui, né? Hoje, né, sou o coordenador, né? De certa forma. Legal. Temos mais aí 3 pessoas comigo, né? À frente, assim, diretamente, que é o Rodrigo, a Carol, a Mariane, que estão mais à frente. Mas vi muitos amigos aí, né, na live. Só dar um salve aqui pro pessoal, Fique à né? vontade. Isso. Gabriela, Cecília, Mariane, o Lucas, a Mayuque, a Daiane, a Camila, a Thaís, né, todos nos assistiram aí, né? Então a gente vem trabalhando bastante, né, nesse. E é isso, né? A vida, né, vai seguindo dessa Legal. forma. Como é que Um a vida vai prazer. nos chamando, né? É, a vida nos Vai nos chama. chamando. Né? A gente precisa dar respostas. Exatamente. Gente, Mas olha, muito obrigada, viu, Tito, pela sua disponibilidade, pela sua partilha, né? Anotei várias coisas aqui no meu caderno, viu? depois Aprendi estudos. coisas com você. Muito obrigada. Foi muito legal mesmo, cara. Eu que Que Obrigado. agradeço, você então, a disponibilidade possa. e parabenizo pela iniciativa, né? Obrigado. É E muito se importante. prepare que em breve, Sim, quem sabe não, né? Provavelmente você vai ter que voltar aqui com a gente, tá bom? Que a gente vai né? correr todas essas catequeses aí, ou pelo menos os assuntos principais, né? Se Deus quiser, né? E Fique à precisamos. vontade, estou à disposição, né? O tempo a gente vai. Maravilha. Vai dando Se a gente não jeito, tiver né? tempo, a gente faz o tempo. É, É isso claro, aí. com Que certeza. São João Paulo possa interceder por nós e por todos que vão aí assistir essa live. Muito obrigada, Tito, mais uma vez pela sua grata disponibilidade, viu? Que Deus abençoe e que Nossa Senhora continue intercedendo por você. Um Amém. Fique abraço. com Deus. E a Vocês gente, também, com Deus. as suas últimas palavras, não sei, Tito. O seu Sim. tchau. É só, né, convidar o pessoal mesmo. Duas coisas que eu queria falar, né? Primeiro, Por favor. com a teologia do corpo, né? Buscar realmente esse conhecimento, né? Hoje a gente já tem a graça de ter muito material, né? Assim, só mostrar para o pessoal, não sei se o pessoal conhece, né? Isso, Livro, né? boa. De teologia do corpo, né? Olha só, é qualquer Tá. coisa, É né? só isso, né? Aí, né? Não É bom, né? Vamos satisfeito, né? mostrar essa aqui também, né? Essa aqui é da Edusc, a outra versão, né? Outra versão. Aí, né? Não satisfeito, tem esse aqui, né? Teologia do Isso. corpo explicado, que é só desse tamanhozinho também, né? Então, assim, material tem, graças a Tem. Deus tem. Não temos tudo ainda, porque a gente sabe que tem muito material fora ainda mais de São João Paulo II, mas aproveitem o que tem, né? Vai lendo aos pouquinhos que vai compreendendo. Esse é o primeiro tópico. E o segundo tópico, Marcelo, que eu acho que é importante a gente começar a invocar o nosso público católico a fazer isso, porque o nosso público não tem esse hábito de acompanhar os ensinamentos papais, Verdade. né? E eu comecei a fazer essa experiência agora com o Papa Leão, né? Legal. Tá. Não sei, ele me trouxe um pouco de São João Paulo II, não sei se por ser mais jovem, assim, me lembrou muito São João Paulo II. Eu falei, gente, e se esse Papa tiver algo tão grandioso quanto a teologia do corpo? Eu vou deixar isso passar, perder, né? Eu vou estar vendo a história sendo construída ali, né? E porque quando São João Paulo faleceu, eu estava com, acho que não tinha 8 anos ainda, né? Então, assim, era muito novo, não conhecia né, a Sim. dinamicidade dele toda ali, Criança, pô. né? Mas agora a gente tem essa possibilidade, né? Verdade. E tá tudo na internet, é só entrar no site do Vaticano, tem lá, né? Todos os dias ele, né, faz a homilia dele de manhã à tarde já tá lá publicada, né? E já traduzida para o português, né? Verdade. Então, inclusive, né, o site passou por uma reformulação, tá bonita a capa do site, eu vi hoje cedo, É, né? Tá né? bem bonito. Então, convidar o povo, né, a fazer essa Boa. experiência, né, Boa. de ler as homilias, de ler as audiências, né, que foi onde a teologia do corpo foi Exato. manifestada, né, então é Perfeito. importante. Vai que, né, nós tenhamos uma teologia do corpo 2, né, uma coisa Nossa, já assim, quem pensou sabe? Pensou que que legal? maravilha? Então, Olha, é importante isso.
Que ótimo. Concordo. Quero até ressaltar isso, né? Que também que quando eu me converti, né? Quando a gente se converteu, eu não sabia que tinha catequese, né? Eu me converti com nós, né? Eu já estava com uns 35 já, né? E aí eu comecei a ler lá uma catequese de um rapaz chamado Ben 16, assim, sabe? Aí eu, Só cara, isso. aí começava a ler, falei, nossa, é uma, né? Então, gente, concordo com o Tito, sabe? Tem tanta coisa que todo mundo fica assistindo, né? Pô, vai lá ler o que o Papa falou, né? Gasta ali meia hora, que sei lá, nem isso, talvez, Não, né? nem isso. 10 minutinhos você já leu uma catequese, já Isso, leu boa. uma homilia e E aquilo vai, pronto. vai fazer bem pra gente, com certeza, né? Vai fazer Exatamente. bem. Né? Muito bem. E mais uma coisa também, então, gente, por falar em site, se você quer ler catequese, não comprou o livro, não tem dinheiro, calma. www.teologiadocorpo.com.br. Catequese, tem todas as catequeses do Papa, tá no nosso site lá. Dá para você ler, de graça, vai lendo, como o Tito falou aí, né? Essa que o Tito hoje nos explicou é a 19. Você pode ir lá, de grátis, acessar e ler a catequese inteira. Certo? Então, Muito Tito, bem. valeu. Obrigada. Mais uma vez, fica com Deus. Boa noite, gente. E Boa em noite a todos. breve, Daqui 15 dias. se Deus quiser, dia 9, teremos o Padre Danilo, também para continuar a primeira parte. Talvez ele vai falar das experiências originárias. Ele está em dúvida, tem tanta coisa, né, para falar. Ele falou, cara, não sei qual que eu vou pegar. Eu falei, padre, o senhor escolhe um aí, né? Calma. Mas é isso aí, gente. Boa noite, Muito bom. obrigada e até daqui 15 dias, se tudo der certo. Com Tito, Deus, valeu. Tchau, pessoal. obrigada, Tchau, Tito. Um gente. Tchau, tchau, abraço. tchau.